Olá, este é o Vitrine Tech, um programa que irá apresentar os trabalhos que estão disponíveis para agenciamento através da AGIT, Agência de Inovação Tecnológica da Universidade Regional de Blumenau. Com a gente está o professor Luiz Henrique Maier, ele que vai falar sobre o seu projeto disponível para auxílio, para fomento e também que irá trazer muita inovação. Um anteparo que irá isolar redes de energia elétrica. Professor Luiz, seja bem-vindo ao nosso Vitrine Tech. Ok, obrigado, boa noite, obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Professor, fale um pouquinho para a gente sobre esta iniciativa do anteparo, há quanto tempo que ela está disponível para agenciamento, quais os diferenciais que ela se propõe a fazer? Então, a ideia do anteparo surgiu da verificação de um problema que existe nas redes elétricas, que é o problema da contaminação. Muitas vezes, nas proximidades de redes litorâneas, por exemplo, você tem a contaminação soprada, pelo mar e que faz com que o sal se deposite na superfície do isolador, o que pode causar desligamentos da rede, perda de produção, perda de faturamento por parte da concessionária. Enfim, então esse anteparo, na verdade, é um anteparo, como o nome mesmo diz, cuja ideia é que você coloque-o na frente do isolador, entre a direção do vento que sopra e o isolador, de forma que esse anteparo proteja o isolador desses ventos e, então, da contaminação que ali se depositaria. E essa inovação foi trabalhada, em conjunto com a AGIT, já uma iniciativa que já tem aí uns 5 anos, disponível para licenciamento, tem já uns 2 anos, mais ou menos. Professor, eu gostaria que você explicasse para o nosso público que esta inovação, esta solução desse anteparo, ele se aplica para redes de até 37,5 kV. Isso se encaixa na alta tensão, na média, na baixa tensão, e explicar também um pouquinho também da limitação desse número. A gente está muito acostumado na tomada de casa, dos 110, 220, 37,5 kV é muita coisa, É bastante, 37,5 é uma tensão típica, Assim como 25 kV, assim como 15.000 volts, São tensões típicas de redes de distribuição, que são consideradas de média tensão. Baixa tensão é até 1.000 volts, Ou seja, a rede doméstica, aí, 220, 380 na rede industrial, são consideradas baixas tensões. Agora, daí para cima, acima de 1.000 volts, até aí os 37,5 é média tensão. Então, ele se aplica nessas redes, de distribuição, de forma imediata, vamos dizer assim. Mas a ideia, da proteção do isolador, eventualmente, pode ser extrapolada para a rede de transmissão, cuja tensão aí é ainda bem maior. A gente sabe que as redes de alta tensão e quanto mais complexo o sistema, ele fica cada vez mais interligado, professor? Uma pergunta que surge, no caso, o anteparo, para ele ter uma eficiência, ele teria que ser instalado em 2 pontos da rede, mais pontos, ou apenas um só já cumpriria a sua finalidade de isolamento para evitar o blackout? Ele tem que ser instalado junto a todos os isoladores da rede. Você tem a rede de distribuição, que é a rede de média tensão que se fala, e ela é composta por cabos condutores. Alumínio com alma de aço é o típico. E esses cabos são energizados lá em cima, eles não podem tocar nada que esteja conectado ao solo. Então, para que esses cabos não toquem partes conectadas ao solo, são utilizados isoladores. O anteparo, para que ele cumpra a função dele, ele tem que ser instalado na frente de cada isolador. Ou seja, em cada poste de distribuição, você tem 3 isoladores. Em cada poste, então, você colocaria 3 anteparos. Evidentemente, você não precisa colocar ao longo de toda a rede, você pode colocar inicialmente nas regiões mais críticas. A região de Laguna, por exemplo, a região da Praia Brava, são regiões no litoral de Santa Catarina consideradas muito agressivas para a rede elétrica. Então, a Celesc tem mecanismos de limpeza, concessionária, de manutenção periódica desses isoladores, de forma a minimizar o problema de desligamento. Mas isso é custoso
e toma tempo. Então, a ideia é de que esse anteparo então possa proteger o isolador da contaminação e assim prolongar o intervalo entre as manutenções. Em outros lugares do país ou até do mundo, já existem anteparos similares em que o senhor se baseou para trazer aí o projeto e para fazer a concepção dele e disponibilizá-lo para a JIT? A ideia, na verdade, é bastante simples, né? E isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. O senhor pesquisou. É inédita e foi uma ideia que surgiu a partir das várias visitas que a gente fez em loco, em projetos de parceria com a Celesc, com o CNPq, que financiaram trabalhos que a gente atuou. E essa ideia acabou resultando dessa avaliação em loco do problema, né? E aí, fazendo uma busca de patentes, conjunto com a AGIT, que é a Agência de Inovação, a gente detectou no passado várias iniciativas nesse sentido, dispositivos cujo objetivo era proteger o isolador. Mas eles, de acordo com o levantamento que a gente fez, muito complexos, ineficientes, não permitiam que a limpeza natural, por exemplo, a chuva, fizesse o papel dela. Então, o dispositivo que foi inventado, que foi desenvolvido, ele tem características únicas e vantagens em relação às ideias anteriores. Uma pergunta que acredito que o professor entrou nesse caminho, mas acho que seria também importante a gente dar uma ênfase, né? Qual o material que seria composto esse anteparo, já sabendo que também é preciso ter muito cuidado com isso com relação aos outros elementos que estão disponíveis nos cabos da rede elétrica, principalmente de média tensão? Exatamente, é um problema, né? Ele tem que ser um material isolante, ele vai ficar junto ao isolador, que é de material isolante, perto de um cabo energizado com 25.000 volts, por exemplo. Então, caso algum problema ocorra, ele tem que ser também de material isolante. A ideia inicial, a ideia que se pensa que seja um plástico, né? E como ele não tem, a única função dele é de autossustentação e resistir à força do vento, né? Que não é assim um esforço tão grande, não se precisa usar plástico nobre. Até a ideia de reciclagem aí poderia ser utilizada no sentido de baratear até o dispositivo. E outra situação, né, professor, a questão do seu posicionamento, né, a sua forma de fixação também seria bem mais fácil do que se fosse com outros materiais, né? Exatamente. A forma de fixação dele, em relação às outras patentes que foram avaliadas, né, ele permite uma rápida instalação, porque o isolador está lá e ele suporta um vão de cabo que é pesado, né? Eu não sei se uma pessoa poderia levantar o isolador e inserir, né, em função do cabo. Então, a ideia é de tornar essa instalação a mais simples possível. E por isso se pensou, né, numa espécie de cunha que seja colocada entre o isolador, entre a base do isolador e a cruzeta, que é o elemento de suporte, né, desses isoladores, para facilitar a instalação. Eu tenho duas perguntas que acredito que o professor consiga responder, que além, é claro, de termos esse isolador, lembrando, né, para redes de média tensão, para redes de baixa tensão, já existem iniciativas similares. A gente sabe que hoje, principalmente em instalações particulares, instalações que às vezes acabam não sendo usadas, existe ação de vandalismo, não para a rede elétrica, mas existem aí pessoas que acabam pegando, por exemplo, fios de cobre, acaba sendo também muito visado. O anteparo, o isolador, ele teria alguma finalidade para se inibir essa prática de alguma pessoa que acabe querendo extrair o material que está ali daquela rede não energizada? Não. Nesse caso, ele é exclusivo de redes de média tensão, né? E as redes que são de baixa tensão, ou mesmo as de média tensão, também são sujeitas a vandalismo e questão de furto, né? O pessoal instala lá um loteamento novo, no dia seguinte não tem mais nada. Chega até a ser inacreditável, né? Tem gente, às vezes, que vai até em transformador para pegar peça de transformador, sendo que ali é fatal. Qualquer toque ali, a pessoa vira cinza, né, professor? Sim. Se não tiver desligado, certamente a chance de acontecer um
O chabu ali é grande. Professor, voltando agora para o nosso assunto, falar um pouco sobre a AGIT, Agência de Inovação Tecnológica. Esse trabalho, o professor já teve outros projetos que já foram levados à AGIT? Conte um pouquinho aí da história dessa agência, que é muito importante para fazer esse link da academia, aquilo que é desenvolvido aqui dentro da universidade, para o lado de fora, para o lado do mercado, não apenas para Blumenau, não apenas para o Vale do Itajaí, mas para o Brasil e o mundo. Bom, esse trabalho começou, como eu disse, já há uns 5, 6 anos, talvez até mais, né? Numa consulta que a gente fez com o pessoal que trabalhava na agência de inovação na época. Ela não tinha essa fachada que ela tem hoje, essa força que ela tem hoje. Era uma semente, né, do que hoje é a AGIT. E essa ideia começou lá. Com o passar do tempo, a interação entre a gente, né, e o pessoal da AGIT foi aumentando. A gente foi desenvolvendo um texto, foi desenvolvendo melhor a ideia, foi desenvolvendo os desenhos. E nesse meio tempo também a gente percebeu um crescimento bastante ampliado, vamos dizer assim, da AGIT, da Agência de Inovação. Então, teve todo o suporte da ajuda na busca da anterioridade, né, que é uma etapa importante para você consolidar uma ideia como inovação. Teve todo o suporte na submissão do projeto. E um dado interessante é que esse projeto, com o apoio da AGIT, com o auxílio, foi o primeiro que foi homologado sem questionamento. Ele simplesmente, não, aprovado, toca para frente. E no caso aí foi concedido o registro junto ao INPI, né, a questão da propriedade intelectual, mas acima de tudo, né, esse registro, ele tem um prazo ali, né? O professor saberia dizer qual seria esse prazo, se é um registro definitivo ou não? Eu tenho a impressão que são 20 anos, né? Que são 20 anos de proteção. Caso alguém queira desenvolver uma ideia similar, a gente está coberto, não pode roubar a ideia, né? Mas isso eu não tenho certeza. Talvez 10, talvez 20. Professor, para a gente já se encaminhar já para o final da nossa participação, qual o recado, a mensagem que você deixa a investidores, a pessoas interessadas em saber mais informações sobre esse projeto, às vezes até algum pesquisador, membro aí de programa de pós-graduação na área que gostaria também de se debruçar sobre isso e que pode ser, quem sabe, até uma ponte para levar isso para alguma empresa, para isso realmente ser colocado em prática, né? E aproveitar e também fazer o convite, né, professor, para o pessoal acompanhar, além desse trabalho, mas todos aqueles outros que estão disponíveis para agenciamento na vitrine da Agência de Inovação da Universidade. Certo. Em relação a essa ideia específica, né? Foi submetido agora, semana passada, um projeto para a FAPESC, no qual foram solicitados recursos para que você possa desenvolver um protótipo de forma aerodinâmica, de forma a você ter um estudo de simulação computacional mostrando como fica a distribuição de vento em volta dele, como ele protegeria o isolador. Uma segunda etapa seria, depois desse formato desenvolvido, desse formato aerodinâmico desenvolvido, um teste em laboratório, com alguns protótipos impressos em impressora 3D, por exemplo, e aí, no último ano, um estudo de campo. Então, se espera, né, que seja um resultado positivo desse projeto, e que o projeto seja aprovado para que isso possa ser desenvolvido, e aí sim, a gente ter subsídio, não, funciona, tá bonito, e deve funcionar. Basta alguém comprar a ideia e investir nisso aí. Certamente mercado não falta. Né? Não só o litoral de Santa Catarina, mas o litoral do Brasil como um todo sofre desse problema. Né? Os litorais do mundo inteiro, vamos dizer assim. Ok? Então, hoje ele é uma ideia. Né? Se fez um protótipo, um trabalho de conclusão de curso em cima disso, incipiente ainda. A ideia é levar isso para um nível científico, publicar artigos e estar respaldado cientificamente para dizer que esse negócio funciona. Aproveitar que o professor tocou nesse lado que foi trabalho apresentado a partir de um TCC, né? Como é que foi o diálogo com o estudante? O estudante também topou a ideia de levar isso adiante, partiu dele levar essa ideia para o mercado pela AGIT também? Bom,
Na verdade, eu tenho que ser franco em falar que o estudante era meu filho, no caso. Sim. Então, a questão da divulgação de resultados e tal ficou em família. Então, isso não teve problema nenhum, entende? Mas é claro que eu não teria receio de desenvolver essa ideia com outro estudante. Mas como meu filho estava finalizando o curso de engenharia elétrica, foi o momento que eu julguei, vamos desenvolver um pouco esse TCC. Uhum. E, professor, de certa forma, acredito que você tenha sido uma das principais influências para ele ter optado pela carreira de engenharia elétrica, né? Mas quais os diferenciais do curso, além, é claro, da AGIT, que a gente já mencionou, o Centro de Inovação, que está bem próximo do Campus 2, no âmbito do Distrito, né, de Inovação de Blumenau, que contempla a FURB, contempla outras entidades, contempla o Instituto Gene, mas o que você avalia enquanto professor do curso que acompanhou aí uma parte inicial, né, desse curso, os diferenciais que o curso trouxe não só para a universidade, mas para toda a comunidade de Blumenau região, professor? Eu acredito que os diferenciais são bastante mensuráveis, né? É uma sinergia entre a indústria e a universidade, né? A FURB, o curso de engenharia elétrica, era um dos primeiros e únicos da região e formou vários dos profissionais que hoje atuam em cargos de direção, de gestão administrativa de grandes empresas. Então, há o reconhecimento desses profissionais de que o curso de engenharia elétrica da FURB teve uma participação importante e ainda tem na formação de engenheiros eletricistas. Do ponto de vista do aluno que vai ingressar no curso, o grande diferencial é a inserção, né, que o curso tem nas empresas. Então, hoje é raro, eu diria que não existe um aluno que termina o curso, ou até na quarta fase, por exemplo, sem já estar alocado em algum tipo de estágio, algum tipo de trabalho permanente, já efetivado em carteira, enfim. Uhum. Então, a inserção no mercado é muito ampla porque o profissional do mercado reconhece o valor do nosso aluno. E também temos muitos professores que são egressos do próprio curso, né, professor? Também temos essa realidade, né? Temos alguns professores que são egressos do curso, exatamente. Uhum. Professor, então, para a gente fechar a nossa participação, a gente agradece então a visita, Luiz Henrique Maier, ele que integra o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Regional de Blumenau, trazendo esse trabalho que está disponível. Se você quiser saber mais, você pode seguir a AGIT FURB nas redes sociais e acompanhar os diversos trabalhos que estão disponíveis para agenciamento. Professor, muito obrigado. Ok, muito obrigado. Agradeço também a oportunidade e estamos abertos aí a questionamentos, dúvidas, né? maier@furb.br, em caso de qualquer contato. Legal. Obrigado. E essa foi mais uma edição do nosso Vitrine Tech FURB. Agradecemos a sua companhia. Voltamos em uma próxima edição.